Senta, minha filha, porque hoje o bafo que chegou aqui nesse espaço não é para qualquer estômago fraco, e eu não consigo deixar passar sem falar. Deolane Bezerra sumiu com 21 milhões de reais enquanto a justiça tentava executar um bloqueio judicial na conta dela. E olha que isso aqui é só a abertura, gente, porque o cardápio completo é muito mais pesado do que essa primeira frase deixa parecer. Se você já tá com aquela sensação de "como assim, pelo amor de Deus?", se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir faz essa entrada parecer conversa de elevador. Pensa comigo, gente. Uma advogada formada, influenciadora com dezenas de milhões de seguidores, a filha que venceu, a mãe que venceu, a família inteira que venceu de uma vez e fez questão de mostrar isso para todo mundo, todos os dias, em cada story, em cada post, em cada viagem internacional. Mansão em São Paulo. Casa em Orlando do lado da Disney. Roma, Dubai, qualquer destino que você imaginar como símbolo de chegada. A estética do sucesso toda envelopada, fotografada, editada e entregue em alta definição nas redes sociais diariamente, sem pausa, sem pudor, sem nenhum sinal de que o chão poderia ceder. E aí a Polícia Civil de Pernambuco bate na porta, a justiça determina o bloqueio de 27 milhões de reais e quando a polícia vai executar esse bloqueio, encontra apenas 6 milhões de reais dentro do alcance da justiça brasileira. 21 milhões simplesmente não estavam lá, gente. Evaporaram. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa história desde o início, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não vai parar enquanto tiver bafo sobrando nessa novela. Onde foi parar esse dinheiro? É exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui hoje, gente, porque a resposta é mais torta, mais elaborada e muito mais reveladora do que qualquer manchete consegue resumir numa linha de título. Deixa eu te contar como essa história começou a mostrar a cara de verdade, porque ela não começou em 2023 com a prisão que todo mundo viu. Ela começou antes, em silêncio, enquanto as fotos de Dubai continuavam aparecendo no feed. A Deolane foi presa em setembro de 2023 numa operação da Polícia Civil de Pernambuco chamada Integration, que investigava lavagem de dinheiro ligada a uma das maiores organizações criminosas do país. Organizações desse porte movimentam dinheiro de formas que a maioria das pessoas nunca vai ver nem em série policial, tá? A suspeita central era que a Deolane tinha participado de um esquema que usava a imagem dela, os contratos dela, os produtos que ela vendia, para fazer dinheiro de origem ilícita parecer limpo aos olhos do sistema financeiro. O tipo de coisa que você vai descobrindo camada por camada, e cada camada que sai é pior que a anterior, mais densa, mais calculada, mais fria do que parecia no começo. E o detalhe que já começa a dizer tudo sobre o nível do que estava acontecendo. Ela foi retirada do aeroporto no dia em que ia embarcar para Roma. Não para Osasco, gente, para Roma, com passagem comprada, mala pronta, itinerário confirmado e tudo. Dramático nem começa a descrever o que foi aquela cena. E se você quer que a gente continue destrinchando o bafo desse calibre toda semana, se inscreve nesse espaço, porque isso aqui é só o começo da temporada. E guarda esse nome que vai ser importante mais de uma vez nessa história, Delegada Maria Corsato. Porque ela vai aparecer em pelo menos 2 momentos decisivos, e cada vez que ela aparece, o bafo sobe mais um andar. A delegada Maria Corsato foi a responsável pela investigação da família Bezerra entre julho e dezembro de 2022, bem antes da prisão pública de 2023. Ela deu uma entrevista onde contou com detalhes o que encontrou durante esse período, e o que ela descreveu é uma das táticas de defesa mais agressivas, mais calculadas e mais deliberadamente destrutivas que ela disse ter visto na própria carreira. As advogadas da Deolane, que incluíam as próprias irmãs dela, inundaram o processo com petições. Uma atrás da outra, sem parar, durante meses, com uma disciplina que impressiona quando você entende o que estava sendo feito. Petição porque faltava água na cela. Petição porque tinha escorpião. Petição porque o banco era desconfortável. Petição porque o lençol não tinha a qualidade adequada. Parece absurdo, né? Parece mesquinhez processual. Mas a delegada disse que durante 6 meses ela precisou suspender quase 300 investigações em andamento só para responder formalmente cada uma dessas demandas. 300 investigações paradas, gente.
Outros casos, outras vítimas, outro trabalho completamente paralisado por uma estratégia de afogamento processual tão eficaz quanto qualquer recurso técnico de alto nível. E se você está se perguntando como uma família transforma uma investigação criminal num labirinto burocrático quase intransponível, se inscreve nesse espaço agora, porque a resposta tem mais camadas do que cabe num único parágrafo, e a gente vai cobrir todas elas. Uma estratégia, gente, calculada, fria, deliberada e muito bem executada. Isso aqui tem a assinatura de quem pensou antes de agir. Agora vamos falar do que rolava nas redes enquanto tudo isso acontecia nos bastidores da investigação, porque esse contraste é revelador de um jeito que dói um pouco quando você vê de perto. Enquanto a Deolane estava presa aguardando reavaliação nos 90 dias previstos por lei, a irmã dela aparecia em lives vendendo cosméticos. Body Splash de melancia, Body Splash de pitaia, Body Splash de maracujá, com aquela energia específica, urgente, quase ansiosa, de quem precisa bater meta até o fim do mês sem falta, sem exceção, sem espaço para falhar. E a pergunta que explodiu nos comentários dessas lives foi exatamente essa que você já está pensando. Por que uma família que ostentou tanto, que mostrou mansão em São Paulo, carro importado, viagem para a Europa, tudo documentado em alta resolução para as redes, agora está tentando vender cosmético de fruta em live com tanta urgência visível? Acabou o dinheiro de verdade? Ou tem outro motivo bem mais específico para esse movimento particular, nesse momento particular? Presta atenção nesse detalhe porque ele vai ficar muito mais claro daqui a pouco, e quando encaixar, você não vai conseguir desencaixar mais. A delegada Maria Corsato deu uma pista muito direta sobre isso na mesma entrevista que mencionei antes. Ela disse que quando a justiça executou a pesquisa para localizar e bloquear os valores de Deolane, encontrou um saldo muito abaixo do que qualquer análise da movimentação pública dessa mulher justificaria com um mínimo de coerência. Uma pessoa que movimentava esse volume de contratos publicitários, de lançamentos de produto, de viagens constantes e ostentação documentada diariamente, simplesmente não tinha dinheiro proporcional visível no sistema financeiro brasileiro. E então a delegada fez a pergunta que resume tudo de um jeito simples, limpo e devastador. Se o dinheiro existia, e claramente existia porque foi exibido por anos em público com nome e endereço, e ele não está no sistema financeiro daqui, então onde ele está? A resposta dela foi objetiva, direta, sem rodeio, já foi para fora. Já está em outro país, em outra jurisdição, numa estrutura que a justiça brasileira não consegue alcançar sem cooperação internacional. Por isso a justiça começou a enviar ofícios a países estrangeiros pedindo informações sobre possíveis contas e ativos da Deolane no exterior. E aí as coisas começam a encaixar de um jeito que dá um frio real na barriga, um daqueles frios que você sente quando entende que a escala do que está sendo descrito é muito maior do que parecia na superfície. Segura que ainda não chegamos na parte mais pesada dessa história, gente. Tem mais. Deixa eu te contar sobre Dubai, porque Dubai aparece nessa história de um jeito que não é acidental, não é coincidência de gosto pessoal por luxo e não é só escolha de destino de viagem. A própria Deolane documentou publicamente múltiplas viagens aos Emirados Árabes, com frequência que chama atenção quando você conhece o perfil financeiro do país. Dubai é um dos maiores paraísos fiscais do mundo, gente. Não cobra imposto sobre renda. A movimentação financeira acontece por canais que o sistema brasileiro não rastreia com facilidade sem aquela cooperação internacional que é lenta, cara e frequentemente inconclusiva, mesmo quando é solicitada formalmente. Você coloca dinheiro lá dentro de uma estrutura de holding, de fundo, de investimento, de conta em banco local, e a visibilidade que o sistema brasileiro tem sobre esse dinheiro cai praticamente a zero sem um tratado bilateral específico e muita vontade política dos dois lados. Não é impressão, gente. É funcionamento documentado de como esse tipo de jurisdição opera dentro do sistema financeiro global. E a Deolane estava lá com uma frequência que, junto com os 21 milhões desaparecidos, forma um quadro muito específico, muito coerente e muito difícil de ignorar quando você junta os pontos. Um absurdo calculado, gente. Isso tem nome e sobrenome, e a justiça está tentando escrever os dois. A própria Deolane, em vídeo que ela mesma publicou nas redes com orgulho visível, fez um tour pela casa que comprou em Orlando, do lado da Disney. Ela mesma disse o valor. Ela mesma comemorou, ela mesma disse, literalmente,
que casa é investimento. O vídeo existe, está disponível, qualquer um consegue encontrar. Avaliada em mais de 10 milhões de reais. Coloca esse número do lado da mansão em São Paulo. Coloca do lado das viagens a Dubai documentadas com frequência. E aí você vai montando um quadro que fica cada vez mais específico sobre a natureza do que foi construído ao longo de anos, mesmo que a justiça ainda esteja trabalhando para confirmar cada endereço exato de cada real desaparecido. A investigação formal identificou patrimônio incompatível com renda declarada, que é o termo técnico e preciso para dizer que o dinheiro que aparecia na vida pública dela não aparecia na declaração de imposto de renda de forma proporcional. E quando o dinheiro declarado e o dinheiro exibido não batem, alguém precisa explicar de onde veio a diferença. Esse alguém, nesse caso, ainda não explicou de forma que a justiça considerasse satisfatória. E quem quiser acompanhar cada desdobramento dessa investigação enquanto ela ainda corre, se inscreve agora nesse espaço, porque quando tiver novidade, a gente vai estar aqui com tudo destrinchado. Olha o nível do que está sendo investigado, gente, porque é importante que a gente entenda a diferença entre o que virou manchete e o que realmente está no centro do processo. A Operação Integration não foi aberta por causa de uma declaração de imposto de renda incorreta. Foi aberta porque a polícia identificou indícios de que a estrutura de negócios da Deolane, os contratos, os produtos, os lançamentos, a audiência, tudo que ela construiu publicamente como símbolo de sucesso pessoal, teria sido usada como parte de um esquema de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa que opera em escala nacional. Isso tem uma implicação muito específica que a maioria das coberturas jornalísticas passou rápido demais. Se a acusação proceder, não é que ela cometeu um crime financeiro sozinha por ganância pessoal. É que a estrutura inteira que ela representava publicamente pode ter servido de camada de legitimidade para dinheiro que entrou no sistema por baixo, usando a fachada visível dela como cobertura de funcionamento. A audiência real, os fãs reais, os consumidores reais, comprando produto real, tudo isso serve de prova de que a operação era legítima quando alguém pergunta. Esse é o mecanismo, gente. Não é simples, não é barulhento, é silencioso, estruturado e muito mais fácil de manter enquanto a imagem pública está intacta e crescendo. Mas calma, gente, porque o detalhe que muda a leitura de absolutamente tudo que eu acabei de contar ainda não saiu. Falta um pedaço. A delegada Maria Corsato foi muito específica sobre o risco jurídico que a estratégia de petições cria para quem assina. E esse ponto é onde a história vira num nível que a maioria das pessoas não percebeu quando assistiu às entrevistas. Ela disse com todas as letras, em 2022, quando ela investigava a família, o caso não estava formalmente enquadrado na lei de organizações criminosas. Por isso, as advogadas podiam usar essa tática de afogamento processual sem incorrer automaticamente em crime específico tipificado. Era irritante, era destrutivo para outras investigações, mas juridicamente estava dentro de um limite, por mais apertado que fosse. Mas no caso aberto em 2023, a Lei de Organizações Criminosas foi aplicada desde o primeiro dia. E nessa lei, obstrução de justiça é crime tipificado de forma clara. Advogado que obstrói responde criminalmente. A delegada disse mais de uma vez, com aquela calma específica de quem não está ameaçando, mas está descrevendo uma trajetória conhecida. A conta vai chegar. Não como ameaça pessoal, como análise fria de como o sistema funciona quando você insiste num método que já foi identificado, já foi descrito publicamente em entrevista aberta e já está num processo onde as regras jurídicas são fundamentalmente diferentes das que valiam antes. E sabe o que é mais revelador ainda, gente? A estratégia das petições continuou mesmo depois que a delegada descreveu tudo isso em entrevista aberta, para qualquer pessoa que quisesse ouvir, sem filtro, sem código, com nome de tática e descrição de consequência. Continuou porque quando você não tem como atacar o mérito de uma investigação com solidez, você ataca o processo. Você torna a investigação tão cara, tão trabalhosa, tão consumidora de tempo e de recurso humano, que ela desacelera pela exaustão do sistema, não porque as provas são fracas ou insuficientes. É uma aposta no cansaço institucional, no limite da capacidade administrativa de um sistema que já está sobrecarregado antes mesmo de receber a primeira petição sobre escorpião na cela. Essa aposta pode ter funcionado parcialmente em 2022. Funcionou o suficiente para atrasar, para complicar, para consumir 300 investigações em paralelo.
Mas em 2023, com a Lei de Organizações Criminosas aplicada e com a delegada tendo descrito a tática publicamente, o risco de quem apostou de novo no mesmo método é de uma natureza completamente diferente da vez anterior. E as irmãs que assinam as petições sabem disso. A pergunta é se saber mudou alguma coisa no comportamento, gente. E se você quer estar aqui quando essa conta finalmente chegar, se inscreve nesse espaço agora, que aqui a gente não vai perder nenhum capítulo dessa novela. Mas tem uma camada dessa história que quase não apareceu nas coberturas e que eu preciso que você entenda antes da revelação, porque sem ela, o tamanho do que aconteceu não fica completo. A família Bezerra não era só uma família que aparecia nas redes de passagem, era uma operação de conteúdo. Com frequência, com consistência, com estética definida, com narrativa clara de superação e ascensão que ressoava em milhões de pessoas que se identificavam com a trajetória e a escolhiam como símbolo de que era possível chegar. Cada conquista era registrada, cada compra era mostrada. Cada viagem virava conteúdo com engajamento alto, comentário de orgulho, gente marcando gente dizendo "é isso que eu quero pra mim". A Deolane não era só uma pessoa rica aparecendo na internet. Ela era a personificação de uma promessa pública de que o caminho dela era real e replicável. E quando você entende o papel que essa narrativa desempenha na estrutura investigada, quando você entende que a audiência real, o engajamento genuíno, o consumo real são parte do que dá credibilidade à operação como um todo, o peso do que se perdeu com a investigação vai além da Deolane como indivíduo. Vai para todo mundo que investiu emocionalmente naquela imagem como referência, gente. Isso é um dano que não aparece em nenhum processo criminal, mas existe, e é pesado. 21 milhões sumidos, gente. É isso que está no centro de tudo, e agora a gente vai falar disso diretamente. E o bafo é o seguinte, gente. A justiça determinou o bloqueio de 27 milhões de reais. A polícia foi executar. Encontrou 6. 21 milhões simplesmente não estavam em lugar nenhum que a justiça brasileira conseguisse alcançar naquele momento. A polícia formalizou a conclusão de patrimônio incompatível com renda declarada, documentando que o volume de riqueza exibido publicamente por Deolane Bezerra ao longo de anos não tem correspondência proporcional na declaração fiscal dela. A casa em Orlando foi avaliada em mais de 10 milhões de reais e está no exterior, fora do alcance imediato da execução judicial brasileira. As viagens a Dubai com frequência documentada colocam ela em contato regular com uma jurisdição onde rastrear ativos é extremamente difícil sem cooperação bilateral específica. E os 21 milhões que não aparecem nos bancos brasileiros precisam estar em algum lugar que existe fora do alcance da justiça daqui. Esse lugar, segundo a lógica da própria investigação, é estruturado, planejado e foi montado antes que qualquer bloqueio judicial chegasse. Os ofícios para cooperação internacional foram enviados. A solicitação está formalizada, mas esse processo leva anos, gente, e não tem garantia de resultado concreto mesmo quando funciona. E se você quer acompanhar cada desdobramento enquanto essa investigação ainda corre, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história não acabou e aqui a gente não para de contar nenhum capítulo. 21 milhões, tirados da frente da justiça enquanto ela se aproximava. Isso é o bafo, e ele tem endereço. O que isso muda em tudo que você pensava saber sobre esse caso? Muda a leitura da narrativa de queda que foi vendida para a imprensa e para as redes durante meses. A família Bezerra pode estar com dificuldade real de pagar conta no Brasil agora. A delegada disse isso com todas as letras em entrevista pública. Mas a dificuldade não existe porque o dinheiro acabou. Existe porque o dinheiro que sobrou no Brasil não pode aparecer sem acender uma sirene automática no Banco Central. Qualquer depósito relevante dentro do sistema financeiro brasileiro levanta alerta imediato quando você está sob investigação ativa com patrimônio incompatível formalizado. Então você precisa de fluxo de caixa que entre limpo, rastreável, justificável em volume pequeno o suficiente para não chamar atenção. Body Splash de pitaia justifica o dinheiro entrando na conta. É pequeno, é humilhante comparado com a estética que construíram por anos nas redes, mas é limpo, é rastreável e é seguro num momento em que cada movimento financeiro pode ser usado contra você num processo que já está em andamento com a Lei de Organizações Criminosas aplicada.
A irmã não tá vendendo cosmético porque virou empreendedora do nada. Ela tá gerenciando uma situação que ficou muito mais complicada e muito mais perigosa do que qualquer foto de viagem deixava supor. E aí vem a pergunta que quase ninguém quer formular em voz alta, a que incomoda de verdade quando você senta com ela por um minuto. Quantas pessoas que compravam os produtos da Deolane, que curtiam as fotos com orgulho, que assistiam às lives como se fossem parte de uma comunidade de gente que acreditava no mesmo sonho, estavam participando, sem nenhum conhecimento disso, de uma cadeia que servia para dar aparência de legitimidade a uma movimentação financeira que a justiça agora investiga como ilícita? Não porque elas sabiam, não porque fizeram alguma escolha consciente, mas porque é exatamente assim que um esquema de lavagem bem estruturado funciona quando tem acesso a uma audiência real. Você constrói uma base genuína de fãs, um volume real de consumidores, um engajamento que nenhum auditor vai questionar porque é orgânico, espontâneo e verificável. E essa realidade serve de cobertura, de camada de legitimidade visível, para uma operação que corre por baixo sem que ninguém do lado de fora precise saber de absolutamente nada. A Deolane tinha seguidores reais, vendia produto real, gerava faturamento real. Isso é parte da estrutura. Gente, isso não é detalhe periférico, isso é o mecanismo. A investigação ainda está em andamento. Os ofícios internacionais foram enviados e a cooperação foi solicitada formalmente, mas esse processo tem a velocidade que tem e o resultado que tem quando os países do outro lado decidem colaborar ou não colaborar, e nem sempre eles colaboram com a urgência que a situação exigiria. Enquanto isso corre, a vida no Brasil vai ficando progressivamente mais difícil para a família. Conta bloqueada, imóvel sob constrição judicial, cada movimentação financeira dentro do sistema sendo monitorada com uma atenção que antes não existia. A casa em Orlando continua do lado da Disney, gente. Dubai não some do mapa. E a irmã continua em live vendendo cosmético de fruta com a energia de quem precisa muito que você clique em comprar antes que o estoque esgote, antes que o mês feche, antes que a conta que a delegada prometeu que vai chegar, finalmente chegue com o nome dela escrito no documento. Cafona? Talvez. Desesperado? Com certeza. Mas acima de tudo, gente, muito mais revelador do que parece à primeira vista para quem não conhece o contexto completo do que está acontecendo por baixo da superfície dessas lives de cosmético. Dinheiro escondido continua sendo dinheiro sujo, só mudou o endereço.